Se existe uma cura para o mundo, essa cura é o amor. Mas qual o sentido dessa frase? De um modo geral, as pessoas estão cheias de dores e frustrações. A grande verdade é essa. A gente tem visto muita coisa acontecer no mundo, muita gente falando que as pessoas estão surtando, mas na verdade, o surto das pessoas, o que está acontecendo é que tem muita dor no sistema das pessoas. O campo energético das pessoas, de um modo geral, é muita dor, é muita crença limitante, é muita raiva reprimida, é muita tristeza reprimida, é uma falta de espontaneidade. Às vezes a pessoa não consegue manifestar aquilo que ela é em quintessência porque o ambiente que ela cresceu não permite isso, é um ambiente muito opressor. Enfim, existem vários fatores. Mas de um modo geral, a dor e a frustração é o grande causador das mazelas que existem aí pelo mundo. O amor, ele é uma frequência alta. O amor, ele tem a capacidade de blindar, de curar mesmo. Porque todo mundo que está em sofrimento, todo mundo que está sofrendo, a pessoa precisa de amor, a pessoa precisa de acolhimento, a pessoa quer ser acolhida. Geralmente, as pessoas que estão acostumadas sempre a apanhar muito, elas já estão acostumadas com o apanhar. Então, se de repente aquela pessoa que está acostumada a apanhar recebe um abraço, recebe um carinho ou uma palavra mais amorosa, aquilo vai gerar, assim, algum impacto. A pessoa vai falar, poxa, mas ninguém nunca me tratou assim. Eu tive uma cliente que me procurou para fazer reiki, depois a gente acabou fazendo mesa radiônica também. Ela queria cuidar realmente da energia dela, tinha algumas questões pessoais e uma questão que atrapalhava muito a vida dela é que ela era casada e ela morava com a sogra. No caso, a sogra morava com ela e com o marido. Essa sogra já tinha uma certa idade, tinha alguns problemas de saúde. Ela era uma senhora que precisava de alguns cuidados, mas ela vivia em pé de guerra com essa sogra. A sogra era uma mãe, assim, bastante ciumenta, tinha ciúme do filho, foi morar com essa cliente por conta da saúde, precisava de alguém que cuidasse, era uma pessoa que não podia mais morar sozinha, acabou indo morar com o filho, enfim. E a minha cliente cuidava dela, mas aos trancos e barrancos, viviam se bicando, viviam em conflito. A sogra dela era bem rabugenta, então tinha que tomar remédio, aí não queria tomar remédio, aí dava tapa no copo d'água, a água caía no chão, botava o remédio da boca, ela cuspia o remédio, dava uma infernizada mesmo na vida da minha cliente. E a minha cliente, ela entrava no conflito mesmo. A minha cliente brigava, dava esporro mesmo na sogra. E aí, quando o marido chegava em casa, acabava brigando com o marido, porque não aguentava mais, porque não sei o quê, porque não queria tomar o remédio, e assim não dá, enfim. E chegou um momento que realmente para Maria, vou usar esse nome, Maria fictício, que era minha cliente, aquilo começou a fazer muito mal a ela. Ela começou a ficar muito estressada dentro da casa dela e não tinha muita opção, né? Não tinha como colocar essa senhora em algum lugar, nem contratar, enfim, uma pessoa para cuidar dela. E ela tava muito angustiada com essa situação e tinha uma repulsa mesmo da sogra. E aí a gente
eu comecei a conversar muito com ela sobre física quântica, sobre ressonância. Falei muito sobre essa questão do amor e fiz uma proposta. Eu falei, olha, por que ao invés de você entrar em ressonância com a sua sogra, entrar no embate, né, devolver a energia da agressividade, do conflito, tenta mudar. Faz um esforço, obviamente no início vai ser difícil, mas tenta você mudar a sua postura em relação a ela. Respira. E aí a gente foi conversando. No início, óbvio, ela disse que era impossível, porque ela detestava a sogra e tal. E eu fui conversando com ela, mostrando, né, que era possível sim, que era uma questão de ressonância, e tentando, de repente, se ela mudasse a postura interna dela e a forma de tratar a sogra, mesmo a sogra sendo do jeito que era, né, ela podia começar a perceber uma mudança na sogra. Por quê? Quando a sogra reagia de uma forma mais agressiva, mais hostil, ela respondia com a mesma frequência. Então ela entrava em luta. É o que a gente chama de ressonância. Existia uma ressonância, então elas brigavam muito. Se a sogra viesse com a energia da agressividade, da hostilidade, e ela ficasse na dela, ou enfim, respondesse de uma forma mais amorosa, enfim, tivesse uma postura diferente que não brigar, não tem ressonância. Então a sogra dela ia ficar o quê? Ia brigar sozinha? Ia brigar com a parede? Então eu falei pra ela fazer um teste. Eu falei, olha, começa a testar. E aí ela realmente começou a fazer um esforço pessoal de ter um pouco mais de paciência, né, de respirar fundo e de tratar essa sogra de uma forma mais amorosa. Então, assim, acordar, na hora de dar a medicação, fazia um carinho na cabeça, olha, agora chegou a hora de você tomar a sua medicação, vamos tomar a medicação, fazia um carinho na cabeça, dava um beijinho na testa. Quando ela tomava a medicação direitinho, ela que pensou nisso, assim, como se fosse uma recompensa, dava um abraço e agradecia, falava, poxa, obrigado de você ter me ajudado, de você ter tomado a sua medicação e tal. E ela começou fazendo os movimentos bem simples, coisas sutis. Obviamente no início a sogra começou a debochar porque achou estranho, né? A sogra percebeu essa mudança de comportamento e tava achando muito estranho, né? E dava uma debochada, dava uma... Mas eu sempre falando pra ela, não entra na vibração, não é pessoal. O X da questão é esse. Quando você entende que a pessoa que é assim, a pessoa não faz isso por sua causa. A pessoa tá fazendo isso porque a pessoa tem muita dor dentro do sistema dela, tem muita coisa ali reprimida e ela não consegue lidar com isso, e a forma dela manifestar essa insatisfação, essa raiva reprimida, essa tristeza reprimida é ser um pouco grosseira, no caso com a nora, que era a pessoa que ela convivia. Ela vinha, né, fazer reiki semanalmente. Eu sei que a gente passou um tempo, assim, umas 3 sessões sem falar da sogra. Falávamos de outras coisas, fazia o reiki, enfim, falava mais da vida profissional. E umas 3 semanas se passaram, a gente não comentava mais da sogra, até que umas 3 semanas depois, assim, quase um mês, ela chega aqui um dia e eu perguntei, e aí, como é que você tá? E aí ela vai e fala, olha, você não vai acreditar. Ela tava fazendo aqueles movimentos, né, sutis e tal, de tentar ser um pouco mais amorosa. E
quando a sogra tomou uma medicação lá, ela realmente começou a criar esse hábito de agradecer. De agradecer a ajuda, agradecer que você cooperou, né? Agradecer a cooperação da sogra ter tomado a medicação. Ai, muito obrigada, fico feliz de você estar cooperando. E sempre dava um abraço. E aí esse dia ela chegou falando que, olha, poxa, eu acho que realmente alguma coisa mudou. No dia anterior, quando ela deu a medicação para a sogra dela tomou tranquilamente, já há algum tempo que não tinha mais aquela reação de cuspir o remédio ou de bater no copo de água. E ela tomou a medicação e quando a nora fez a mesma coisa, foi, agradeceu, poxa, obrigada, e deu um abraço, assim. E quando ela deu um abraço, a sogra dela correspondeu esse abraço, né? Pela primeira vez. Correspondeu o abraço e abraçou ela assim, e ela disse que foi um momento, eu fico até emocionada de lembrar, e foi ela falou que assim, foram uns 2 segundos estranhos, mas que depois ela falou que ela sentiu realmente como se a sogra dela tivesse entendido que ela estava ali por amor mesmo, né? E aí ela disse que pela primeira vez, depois de quase um mês, a sogra dela correspondeu àquele abraço, apertou ela assim. A sogra dela deu uma emocionada, assim, né? E a sogra dela olhou pra ela e agradeceu. E falou pra ela, poxa, muito obrigada pelo... Desculpa, gente. E a sogra dela olhou pra ela nesse dia e agradeceu, falou, eu que te agradeço, porque eu sei que eu não era uma pessoa fácil, eu sei que... E aí meio que se abriu, assim, né? Falou que ela estava percebendo o esforço que a nora dela estava fazendo pra elas ficarem em paz. Ela era mãe do marido dela e a sogra entendia, né? Que... E na verdade a questão da sogra era... A sogra não estava feliz de estar naquela condição e de ter tido que ir morar com o filho e com a esposa. Então ela se sentia, a sogra se sentia um peso mesmo dentro daquela casa. A sogra sabia que estava incomodando a dinâmica do casal, a rotina do casal e principalmente a vida da minha cliente, que teve que passar a cuidar da mãe e do marido. E, nossa, e aí elas tiveram uma conversa maravilhosa, a sogra, então, assim, se abriu falando que, na verdade, ela estava muito chateada porque ela não tinha opção, ou ela aceitava isso, ou ela aceitava isso porque ela não tinha outra opção, ela não tinha nenhum outro lugar para ir, não tinha nenhuma outra pessoa que pudesse cuidar dela. E... aquele ambiente de guerra, de briga, aquilo simplesmente se dissolveu, assim, de uma forma natural. Elas conversaram e aí a minha cliente obviamente chorou, e elas choraram e se abraçaram e passaram a ter uma relação super saudável, e que trouxe mais harmonia para casa, para o ambiente. Isso afetou diretamente o casal, porque o casal brigava muito por conta disso. Então, se existe uma cura para o mundo, essa cura é o amor. Porque o amor realmente cura, gente. Então, a mensagem é essa. Passe a colocar o amor nas suas ações, nas suas palavras. Isso requer, sim, um esforço pessoal, mas vale muito a pena. O amor realmente, ele tem o poder de transformar. A frequência vibratória do amor é uma frequência muito alta. Então ela tem realmente esse poder de neutralizar frequências mais baixas. O amor vibra mais ou menos a 520 Hz. Uma frequência extremamente alta.
Então, se a gente consegue emanar esse tipo de frequência, com o tempo a gente vai conseguir neutralizar as frequências mais baixas que estão ao nosso redor, como raiva, como ódio, como a insatisfação. Testem. Se você tem alguma situação que você possa contar, escreve aqui nos comentários, compartilha com a gente a sua história e teste. Procure ser amor e veja a transformação que ele pode fazer na sua vida, nas suas relações.